Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Em maio de 2014, um deslizamento de terra engolfou a cidade de Oso, no norte de Washington, do estado de Washington. Depois de receber uma chamada telefónica frântica ou frenética de sua esposa, o Sr. Chris Langton tentou chegar a casa, mas não conseguiu, porque a estrada estava cheia de lama. Então ele saiu do seu carro e tentou correr para casa, mas não conseguiu passar o caminho porque viu muitas e muitas pessoas enterradas, e ele então ajudou a tirar essas pessoas da lama para as salvar. E ele a salvou. Felizmente, mais tarde, quando teve possibilidade de chegar a casa, a sua família estava segura, mas por causa do seu ato de heroísmo, ele foi reconhecido pela Cruz Vermelha por essas ações heróicas. Então, o que faz uma pessoa um herói? O herói geralmente passa por uma situação que é uma crise, uma missão que ele se confronta que é praticamente impossível, que pode até pôr a sua vida em risco. Mas vai fazer isso para ajudar o outro, para salvar a outra pessoa. Vai para além do que é normal e faz um sacrifício para outros. Às vezes até mesmo para salvar uma vida. Irmãos, qual é o seu herói? Qual é o meu herói? O seu herói e o meu herói é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 7, versículo 24 diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estou nesta crise, eu vou morrer. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é que nos salva. O nosso grande herói é Jesus Cristo. Ele fez, digamos assim, missão impossível. Nós estávamos condenados à morte. E ele, por si próprio, fez a missão impossível de morrer por nós e nunca pecar. Ele deu a sua vida por nós e assim tornou-se o nosso Salvador. Vejam, por exemplo, aqui em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 10. Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, por causa do heroísmo que ele fez, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, este é o Pai, por quem e por cuja causa, pelo desejo dele, pela vontade do Pai. Então Jesus Cristo criou tudo e ele veio para a terra e foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, sendo o autor da salvação nossa. Ele deu a sua vida eterna por nós. E visto que ele nunca pecou, o Pai o ressuscitou. Ele é o nosso Salvador, irmãos.
Ora, vemos aqui que este princípio de ser um herói é um princípio que nós também temos que ser. Precisamos de ser heróis nesta crise do tempo do fim. E isso é o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Perdão, Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, se com Ele passamos por estes atos de heroísmo, também com Ele seremos glorificados. Seremos então filhos de Deus no reino de Deus. Porquê? Porquê isto, irmãos? Porquê é que precisamos de sofrer? Porquê é que precisamos de passar por sofrimentos nesta crise do fim? Porquê é que Deus quer que nós sejamos heróis, sofrendo sem culpa? Sim, nós todos pecamos e Deus nos perdoou, mas temos que sofrer nesta crise do fim por razões que não são nossa culpa. Porquê? Porquê é que somos chamados para sermos heróis e provarmos que temos este caráter de heroísmo? Isto é para provar que nós possamos tomar a responsabilidade que Ele tem para nós, que é de governar o mundo debaixo de Cristo e sermos professores e ensinadores do mundo no milénio, para lá do milénio, debaixo de Cristo. Vejam em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. No versículo 10, diz que vamos reinar na terra. Vamos reinar na terra. E por isso, o papel do futuro que nós vamos ter é de sermos governantes mundiais. Não é de um país ou de outro país somente, mas é do mundo inteiro. E por isso temos que provar que não somos corruptos e que a nossa atitude é uma de cuidar pelos outros como heróis. E por isso, irmãos, lembrem-se que você e eu não somos simplesmente chamados para sermos salvos. Você e eu não somos simplesmente chamados para sermos salvos. Ora, está claro que somos chamados para ser salvos, mas essa não é a única razão porque somos chamados agora. Se a única razão de sermos chamados era para sermos salvos, podíamos ser chamados na segunda ressurreição. Isso talvez pareça estranho para você, mas isso envolve um completo entendimento do plano de Deus de salvação para a humanidade, que é representado pelos festivais de Deus, os festivais anuais. Por isso é que é tão importante observarmos os festivais anuais e os dias santos, ou digamos assim, os sábados anuais, porque isso nos faz entender o plano de salvação de Deus. Otherwise, somos enganados. E por isso nós vivemos praticando anualmente
estes dias santos, vivendo, praticando, obedecendo, para entendermos melhor o plano de Deus, de ano a ano. E, ao mesmo tempo, entendemos melhor a nossa futura responsabilidade, que não é só para sermos salvos. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2, vemos aqui que as trombetas de Deus, as 7 trombetas de Deus, vão ser tocadas ou soadas. Vemos assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, dos 7 selos do Apocalipse, vemos aqui o último selo, então vê-se aqui, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Ora, as 7 trombetas, irmãos, simbolizam acontecimentos ou eventos específicos do tempo do fim. Ou, aliás, do dia do Senhor. Estas 7 trombetas não são as trombetas que são tocadas ou soadas regularmente aos sábados, aos inícios dos meses ou nos dias santos, em todos os dias santos. São 7 trombetas específicas com o significado do plano de salvação. E o plano de salvação tem vários dias com vários significados. E o dia das trombetas representa o significado destas 7 trombetas. E estas 7 trombetas têm um significado especial para a salvação, como disse, para o plano de salvação. E porque são 7, há uma primeira e há uma última. A última, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, a última, vejamos então em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. É a última, é a 7ª. Não é de trombetas que são tocadas. É neste período específico, simbolizado por estas trombetas de Deus. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta última trombeta representa, ao soar, quando ela tocar, quando ela soar, representa a ressurreição, a primeira ressurreição dos santos. Por isso, a última trombeta destas 7 simboliza o tempo da ressurreição. Entre parênteses, irmãos, Deus sempre faz as coisas no seu próprio tempo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz adicionalmente, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, isto é o som dele da trombeta, diz assim, e ressoada a trombeta de Deus. Isto é uma trombeta de Deus. Descerá dos céus. Isto é a vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo descerá dos céus. É a vinda de Cristo. É a última trombeta. É a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Esta última trombeta, que é o período da ressurreição, esta é a trombeta de Deus e é, ao mesmo tempo, quando Jesus Cristo retorna. Isto é parte deste grupo de 7 trombetas de Deus, é a última destas 7, que é simbolizada, estas trombetas são simbolizadas pelo dia das trombetas.
E depois lemos também em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz: o sétimo anjo, que é o último destes 7, tocou a trombeta, que é a 7ª trombeta, que é a última trombeta. E então diz: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor, do Pai, e do seu Cristo, Jesus Cristo, do seu Messias. E ele reinará para sempre. Hoje em dia o mundo, o rei deste mundo é Satanás. Mas a partir desse momento, à 7ª trombeta, Jesus Cristo vai reinar no mundo. É o período da ressurreição. É o período quando Jesus Cristo virá para a terra. Sim, existem vários acontecimentos, vários eventos que essa trombeta, quando soa, vai causar um a acontecer após o outro. O primeiro, vê-se no versículo 18, está claro, é o período em que as nações vão estar zangadas, enfurecidas contra Deus, e depois diz: mas é o tempo que chegou, finalmente, para os mortos serem julgados. Isto é, para a primeira ressurreição. Sim, porque alguns mortos vão ser julgados para ressuscitarem e o resto dos mortos vão ser julgados para continuarem a dormir por mais 1000 anos. E o segundo evento que se segue é para se dar o galardão aos seus servos, os profetas e os santos que temem a Deus, sejam grandes ou pequenos. O primeiro evento é a ressurreição, e depois de serem ressuscitados, vai haver dar o galardão, a recompensa, a glória, a responsabilidade que vão ter. A responsabilidade que vão ter no reino de Deus. Sim, essas responsabilidades, com o tempo que passar, vão crescendo. Porque inicialmente é só na Terra, mas pela eternidade toda vai ser no universo. E essas responsabilidades vão crescendo, está claro. E o terceiro evento é que estas nações que se vão reunir para lutar contra Cristo vão ser destruídas. Aqueles que destroem a Terra. E vai chegar a um ponto em que eles estão a destruir completamente a Terra. E por isso há muitos eventos de crise que se vão anteceder antes deste momento. Entre agora e a vinda de Cristo, há muitas coisas que ainda vão acontecer para a Terra estar a ser completamente destruída, ou quase destruída. Até que Deus, através de Jesus Cristo, vai ter que intervir. Hoje em dia, ainda estamos no início destas dores. Durante o período dos primeiros 4 selos, ou dos 4 cavaleiros, como está escrito em Mateus 24, versículo 8. Mateus 24, versículo 8, diz que este é o início das dores. Vejamos então Mateus 24, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Destas dores como se fossem dores de parto. Desta crise do mundo. Por isso, irmãos, vai haver uma grande crise mundial. E nós temos que ser heróis nesta crise. Nós temos que ser heróis, temos que ter atos de heroísmo nesta crise. E é por esta razão que somos chamados. Então, quais são alguns dos pontos que nós temos que ter e fazer para sermos heróis de Deus no seu grande plano de salvação para a humanidade, para que Ele nos possa usar
como heróis fiéis para governar com ele, sem corrupção. Sim, irmãos, lemos que Jesus Cristo teve que se humilhar. O Verbo, aquele que era da forma de Deus, que se encarnou, teve que se humilhar e deixar a forma de Deus. E nós temos que fazer o mesmo. Isso é o que lemos em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi um herói, é o nosso herói. Nós temos que ter o mesmo sentimento de sermos heróis debaixo dele como ele é. Pois ele, que subsistia em forma de Deus, ele era da forma de Deus, não julgou como usurpação algo de se agarrar e não abrir a mão e deixar de ser dessa forma, porque isso não era roubo nenhum de ser igual a Deus. Mas ele mesmo se esvaziou de ser igual a Deus e veio a ser igual ao homem. E, além disso, o versículo 8, se humilhou até morrer a morte na cruz. Sem culpa. Não fez nada errado. Sem culpa. Ele se humilhou e serviu. Como é que nós devemos provar perante Deus que estamos prontos para servir debaixo de Cristo? Sendo humildes e fazendo atos de serviço através dessa humildade. Isso é o que Jesus Cristo fez e isso é o que Jesus Cristo simbolizou pelo ato dos lava-pés. Do lava-pés. Lemos isso em João capítulo 13. João capítulo 13. Vejam no versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o vosso mestre e o mestre, vos lavei os pés, vos servi, fui humilde e servi a vocês lavando os vossos pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Também vós devem ser humildes e servir um ao outro, em humildade. Porque eu vos dei o exemplo, versículo 15, para que como eu vos fiz, façais vós também. Como eu fui humilde e vos servi em humildade, nós temos que fazer o mesmo. Queridos irmãos, humildade é a base destes atributos de como Deus é. Humildade e serviço. Por isso é que Jesus Cristo, no Sermão dos Montes, em Mateus capítulo 5, ele começou, quando ele falou acerca das bem-aventuranças, começou com a primeira, que é ser humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a base, é a fundação. Depois, em cima dessa fundação, veio o primeiro piso, que é precisamos de chorar, de nos arrepender. E depois vem o segundo piso, é que precisamos ser mansos, isto é, maleáveis, moldáveis. E depois precisamos de desejar a justiça de Deus. Ter fome e sede pela justiça de Deus. E depois precisamos de entender que precisamos ter misericórdia para com o próximo. E depois temos de ser sinceros nisso. E temos que desejar fazer paz com todos. Fazer paz com todos. Cuidado com esta raiz da amargura que uma pessoa
às vezes tem. Cuidado, irmãos. Mudem isso. Pensem bem. Se você tem uma amargura e começa a dizer e sai da sua boca e do seu espírito coisas duras, cuidado, tem que tirar isso, começando com humildade e arrependimento e mansidão. No caminho de ser um pacificador, de ser um sofredor, como Jesus Cristo sofreu, sem razão, porque Ele não fez nada mal. É como nós somos. Estamos prontos a morrer, a dar a nossa vida pelo próximo? João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é um ato de heroísmo. Isso é um ato de heroísmo. O problema que temos no mundo hoje é que as pessoas querem dar ordens e dizer: tu não estás a fazer o que eu digo para tu fazer. As pessoas querem dominar, querem ser ditadores, em vez de serem servos humildes. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos, os governadores deste mundo, destas nações em que nós vivemos, dominam, falam coisas com palavras muito bonitas, mas dominam. E os meio-morais exercitam autoridade sobre eles. Ditadores. Gostam de dizer, e que se alguém não fizer o que eles dizem, bang! Queridos irmãos, precisamos de ser um sacrifício, de dar a nossa vida. E isso é o que é explicado em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, por favor, irmãos, por favor, por amor de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício. Não, ninguém vai fazer isto a mim. Não. Toma. Irmãos, isso não é sacrifício vivo. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Não devemos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados, renovando, mudando a nossa mente, não ser como as pessoas são deste mundo que querem ser dominadores. Temos que ser diferentes, temos que ser humildes, temos que ser mansos, temos que ser pacificadores. Temos que nos arrepender. E depois, além de sermos humildes através de atos de serviço, temos que continuar
esta luta até ao fim. A luta continua, mas a luta não é contra seres humanos. Jesus Cristo, depois de ser batizado, como sabem, como leem em Mateus capítulo 4, foi, digamos assim, tentado por Satanás. Nós também temos que vencer estas dificuldades que temos sem querermos estar a agradar a nós próprios. Vejam em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Queridos irmãos, precisamos de sofrer como bom soldado de Cristo. Não satisfazendo a nós próprios, como algumas versões descrevem. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Não estamos aqui para satisfazer a nós próprios, estamos aqui para satisfazer a Deus. E Deus quer que nós tenhamos esta atitude de ser um herói, de sofrer por outros. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E esta é a norma que Deus tem para nós. Qual é a norma? Temos que ser humildes e prontos a estar a sacrificar por outros, ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Estas são as normas que Deus nos dá. E para isso, então, tal como Jesus Cristo recebeu glória, nós receberemos a mesma coroa de glória, se sofrermos como Ele sofreu, como lemos há pouco em Romanos 8, versículo 17. Queridos irmãos, o problema é que pensamos que estamos numa guerra contra certas pessoas. Ou é o meu irmão, ou é o meu filho, ou é o meu pai, ou é aquele que está contra mim. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, fortes, em pé, contra as ciladas do diabo. Estamos firmes contra as ciladas do diabo? Ou é fácil dizer, estamos firmes, mas está realmente firme quando encontra estas crises na sua vida, à sua volta, crises grandes? Está firme? Mas isto são ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o nosso filho, contra o nosso marido, contra a nossa esposa. A nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demónios e poderes demoníacos. Nunca perda este ponto de vista. A luta é espiritual.
não é física. E nesta luta você vai ser odiado por todos. Veja em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Marcos 13, versículo 13. Sereis odiados por causa do meu nome, do nome de Cristo. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. Porque você é fiel a Deus, porque você ama a Cristo, vão odiar a você. E não é uma luta contra a carne, é uma luta espiritual contra o diabo e os seus demónios. E as pessoas que estão a fazer isto são peões do diabo e nem sabem que o estão a fazer. E por isso, irmãos, o primeiro ponto é que precisamos ser humildes. E o segundo ponto é que precisamos lutar esta guerra até ao fim. E é uma guerra espiritual. Em terceiro lugar, seremos recompensados se provarmos que estamos preparados a ser heróis agora. Se demonstrarmos este ato de heroísmo agora. Em Mateus 24, versículo 44, Mateus 24, 44, lemos: Senhor, quando foi que devíamos... Perdão, isso é Mateus 25. Mateus 24, 44. Por isso ficai também apercebidos, porque à hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Irmãos, é fácil você começar a estar envolvido noutras coisas e começar a descuidar-se das coisas de Deus. Porque estou cansado. Porque estou cansado. Estou a lutar nisto há tanto tempo. E esta luta não para. E não para. E continua. E continua. E por que Deus não responde e não tira esta dificuldade? Queridos irmãos, versículo 46 diz: Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando Ele vier, temos que continuar nesta luta até Ele vir. Não podemos tirar os olhos da bola até ao fim. Em Lucas 21, versículo 16, Lucas 21, versículo 16, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, aqueles da sua própria família física, vão ser seus inimigos. E matarão alguns dentre vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Irmãos, isto é uma crise grande. E nós temos que ser heróis nesta crise. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. Ora, não acabou de ler que alguns matarão alguns dentre vós? Então como é que é isso que não perderá um só fio da sua cabeça?
É porque a verdadeira vida é a vida eterna. A guerra até ao fim. Temos que provar agora que somos heróis até ao fim. É na vossa perseverança, que lê no versículo 19, que ganhareis a vossa alma, isto é, a vossa vida eterna. Hoje não temos uma vida eterna. Mas vamos ganhar essa vida futura, eterna. Veja no versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, e vimos, irmãos, que estamos no início das dores, coisas vão ficar muito piores, que vão destruir o mundo, muito piores, e começarem estas coisas a acontecer, a suceder, exaltar e erguei a cabeça, levantem a cabeça em fé, que Cristo vem. Eu não vou desistir. Vou manter fiel até ao fim. Vou ser um herói para Deus até ao fim. Vai ser. Precisamos de ser. Porque a vossa redenção se aproxima. Versículo 34. Acautelei-vos a vós mesmos. Acautelai-vos a vós mesmos. Não desista. Tenha cuidado. Seja fiel até ao fim. Não desista para que não fique cansado e sobrecarregado por causa das coisas do mundão e da embriaguez e das preocupações deste mundo e da falta de dinheiro. Porque esse dia vai vir repentinamente. Versículo 36. Por isso, vigiai, pois. Acautelai-vos a vós mesmos, vigiai a nós mesmos, para que possamos escapar disto, para que possamos vencer, para que possamos ser heróis destas coisas e para estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Quando Jesus Cristo vier, nós estamos em pé, ressuscitados ou transformados em pé na presença dele. Isto é, estarmos na primeira ressurreição. Por isso precisamos ser heróis hoje. E seremos recompensados se estamos a ser preparados em atos de heroísmo hoje. Apocalipse 17, versículo 14. Então estaremos com ele. Apocalipse 17, versículo 14. Quando Jesus Cristo retornar, Apocalipse 17, versículo 14, e quando Jesus Cristo vai estar a lutar contra estas nações, como Rei, como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, nós vamos estar com Ele. Nós os que somos chamados, eleitos e fiéis, que vamos estar com Ele, em pé, à frente dEle. Porque provamos que somos heróis, provamos este heroísmo. Heroísmo de quê? De que estamos dispostos a ser humildes e a servir os outros, a dar a nossa vida por outros. Provamos isso. Provamos que não somos corruptos. Somos heróis. Debaixo do grande herói, que é Jesus Cristo, que vem para salvar o mundo em poder e glória. Ele deserva honra, merece a honra, e ele, por isso, é o nosso herói, o nosso Salvador. Mas ele vai usar outros heróis com ele, que provaram esse heroísmo durante esta vida, estas crises deste mundão de hoje, porque nós vamos ajudar a ele a vencer, a transformar, a salvar o mundo. Porquê?
porque nós fomos fiéis até ao fim, vencendo as fraquezas da carne, em atos de heroísmo, com a ajuda dele e com a ajuda do seu Espírito, nós vencemos estas crises deste mundo de Satanás. E por isso, provamos que merecemos estar com ele, a servir humildemente a humanidade com ele. Esta é a razão por que somos chamados. Leia comigo, se faz favor, em Obadias, capítulo 1. Sim, só há um capítulo, capítulo 1. No último versículo, versículo 21. Obadias, capítulo 1, versículo 21. Diz: Salvadores hão de subir ao monte de Sião, vão de estar aí no monte, no milénio, para julgarem o monte de Isou. Vão estar no monte, no reino de Deus, para julgarem os vários reinos, incluindo o reino de Isaú. E o reino será do Senhor. Os santos glorificados, os heróis que venceram e provaram e que vão receber a recompensa à vinda de Cristo sendo glorificados, isto é, nesta primeira ressurreição, que vão receber o galardão, terão o privilégio de governar o mundo debaixo de Cristo, a servir a Cristo. Estes serão estes salvadores que hão de subir, que hão de aparecer. Estes são os filhos gerados de Deus pelo Espírito Santo, os primeiros frutos, as primícias do Espírito Santo, aqueles que vão vencer até ao fim com a ajuda do Espírito Santo para serem ressuscitados ou transformados à última trombeta como heróis glorificados. Queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador individual, Ele é o Salvador da Igreja e Ele é o Salvador do mundo. Nós temos que o imitar, sofrendo com Ele, para sermos glorificados com Ele, como lemos há pouco em Romanos 8, versículo 17. Mas leiam comigo também, se faz favor, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Razão, irmãos, de que vocês foram chamados, não é só para serem salvos, mas é para serem treinados e provarem por atos de heroísmo hoje que vão vencer as fraquezas da carne, que vão vencer estes testes, estas pressões, estas ciladas do diabo que ele vai pôr em nós através dos nossos familiares e todas as pessoas à nossa volta. Temos que vencer até ao fim. E por esta razão é que fomos chamados. Versículo 21. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar e Ele deu-nos um exemplo para fazermos o mesmo. Ele não pecou, quando foi maltratado, não maltratou outros, e por isso nós é que temos que viver para a justiça, para fazermos o que é certo, para sermos heróis de Deus, soldados de Deus, através do serviço humilde para com os outros, lutando como heróis até ao fim e vencendo
tudo o que Deus, na sua sabedoria, permita que venha confrontar a nós, para ao fim disto sermos glorificados com Ele. Nós seremos glorificados com Ele, depois de estarmos qualificados a servir com Ele para ajudar a Ele a salvar o mundo. Essa é a razão porque é que somos chamados. Então você vai ser um herói